não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Por exemplo, se você compara a antiguidade grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, com o que se chama de filosofia a partir, digamos, do século XII, XIII, na Idade Média, a diferença é tão grande, que até usar a mesma palavra para designar as duas coisas parece um pouco enganoso. Nós não podemos esquecer que a filosofia surge com Sócrates como a simples reação de um indivíduo de intelecto privilegiado e de uma personalidade notável a uma situação social dada. Quer dizer, é uma resposta individual a uma situação real. Ela é somente isto no início. Sócrates não tem o objetivo de modificar a sociedade, de criar uma instituição, de criar uma profissão, coisíssima nenhuma. É simplesmente um grupo de amigos que está discutindo a situação na qual eles vivem. Essa é a situação, então, que, conforme eu expliquei antes, ela se equaciona nos termos de problemas morais, em primeiro lugar. Problemas morais e problemas da ordem política em segundo lugar. Você vai ver que a maior parte das questões que Sócrates levanta dizem respeito ao bem, ao dever, à justiça, à moralidade, etc, etc. Então, a filosofia começa como filosofia moral, tá certo? Eu estou excluindo disso os chamados filósofos pré-socráticos, cuja atividade era mais informal ainda, porque eram indivíduos mais ou menos isolados que se perguntavam sobre a natureza em geral. A filosofia como atividade autoconsciente, isso é, com a consciência de que ela era uma nova forma de atividade intelectual e com a consciência de que ela colocava em questão a vida da comunidade como um todo, isso só aparece realmente com Sócrates, tá certo? Então, digamos, Sócrates é o fundador da filosofia tal como nós viemos a conhecê-la. Quando Platão funda a academia, é preciso ver que esta academia ainda não tem uma função definida na sociedade ateniense. Ela é apenas um grupo de aficionados, um grupo de pessoas que estão interessadas em conhecer determinadas coisas, sem que desse estudo deva resultar necessariamente, vamos dizer, a aquisição de um status profissional, o que não era o caso com o ensino da retórica pelos sofistas, onde aquele aprendizado ele visava claramente a preparar, né, os jovens da classe aristocrática para o exercício de funções políticas. A academia platônica não tem esta função, embora possa acidentalmente desempenhá-la também. E o fato é que, longe de integrar os seus alunos, o seu próprio professor na comunidade existente, a academia conseguiu marginalizá-los de algum modo, porque a insatisfação com o estado de coisas em Atenas leva Platão a tentar ajudar um amigo dele a dar um golpe de Estado numa cidade vizinha, o golpe de Estado fracassa, e Platão é preso e é recomprado como escravo pelos alunos, etc. Então, não há como você tentar encaixar a academia platônica dentro
do esquema de poder, quer dizer que não, que aquilo era a formação da classe dominante. Bom, os membros da academia eram geralmente pessoas da classe dominante, tá certo? Mas não era através da academia que eles abriam caminho para o exercício das suas funções profissionais. A mesma coisa pode-se dizer com o Liceu Aristotélico, né? No entanto, quando se forma a Universidade Medieval, ela se forma, em primeiro lugar, pelo mesmo impulso que levou uma parte da classe alta ateniense a se interessar pela filosofia. Isso são pessoas que querem o conhecimento, são aficionados. Então, a universidade surge como um clube de aficionados que se reúnem e então contratam professores. Se não tem nenhum professor disponível no local, eles mandam vir e eles mesmos subsidiam aquilo, ou eles próprios ou as suas famílias. Inicialmente também isso não tem nenhuma finalidade de formação profissional. Então, este objetivo vem a se acrescentar depois à universidade, à medida que a universidade cresce e adquire uma certa relevância social, ela acaba se encaixando dentro do esquema da formação profissional e surgem então as faculdades de eminentemente medicina, direito e teologia, quer dizer, abrindo caminho para três funções sociais. Há uma segunda diferença em relação à situação grega, que em Atenas eram principalmente membros da aristocracia que procuravam este ensinamento. E já quando as universidades se constituem e adquirem um sentido de formação profissional, não é a aristocracia que vai para lá, mas justamente pessoas das classes baixas que, através da universidade, através da aquisição desse conhecimento especializado, abrem então uma via de ascensão social. A aristocracia medieval, ao contrário da aristocracia grega, não tinha o menor interesse por conhecimento. Os estudos eram tidos vamos dizer, em baixíssimo conceito, quer dizer, em geral a única atividade digna dos aristocratas era a guerra, quer dizer, é uma casta eminentemente militar, então o que os pais procuravam para os seus filhos era formá-los para uma carreira militar, ao passo que as carreiras de medicina, o direito, as funções civis eram para pessoas subordinadas, que apesar dos seus estudos continuavam subordinados, conseguiam subir socialmente, mas não penetravam na aristocracia. Isso quer dizer que um médico, ou um advogado, um juiz de direito, por mais que eles subissem, eles não seriam integrados na aristocracia. Uma segunda via de ascensão, onde você não tinha um topo, não tinha um limite, era a carreira eclesiástica, onde em princípio o sujeito poderia vir do nada e chegar até papa, né? No mínimo um cardeal, uma coisa assim. Então a universidade era, vamos dizer, um meio de ascensão social, mas não de integração propriamente na classe dominante. Quer dizer, as pessoas que tinham sucesso nessas carreiras continuavam numa função subordinada e dificilmente se veria nas universidades algum aristocrata. Então, enxergando a universidade medieval com olhos de quem conhece a universidade numa fase posterior, muita gente acredita que a função da universidade medieval era formar justamente a aristocracia, mas a aristocracia nunca ia lá, né? Então, em primeiro lugar, para você chegar à universidade, você precisaria ter cursado as escolas elementares, que essas escolas eram... havia dois tipos de escola, basicamente, que eram chamadas escolas catedrais e escolas monacais. As primeiras que eram anexas às catedrais e as segundas que eram anexas aos mosteiros, tá certo? E a maioria das pessoas que iam para lá, pessoas que tinham plano de se integrar no clero de algum modo, ou eram mulheres. Havia muitas mulheres nas escolas medievais. Essa é uma outra coisa que as pessoas ignoram hoje. Eles acreditam que o ensino era para mulheres ou para padres.
não para os aristocratas, né? Então, isso quer dizer que de clubes de aficionados que pagavam no seu próprio bolso todas as despesas, como vocês pagam aqui, quer dizer, vocês querem ter esta aula, vocês arrumam um jeito de vir para cá, já que não pode levar o professor para lá, vocês vêm para cá. Né? Isso também acontecia na Europa, as pessoas se deslocavam de um lugar para outro, conforme o professor que elas queriam ouvir. Aos poucos, a universidade vai se definindo como um centro de formação profissional para trabalhos de, vamos dizer, de alto nível, mas que ainda assim continuavam subordinados. Não era um meio de acesso à classe dominante de maneira alguma. Né? Então, na mesma medida, a universidade ela vai, por assim dizer, se formalizando com o tempo. Quer dizer, criam-se regulamentos, quer dizer, na medida que você vai dar uma autorização para o exercício profissional, bom, alguma exigência tem que ter, e esta exigência que era puramente costumeira no início, aos poucos ela vai assumindo a forma de regulamentos explícitos. E a carreira universitária também ela vai, aos poucos, adquirindo um formalismo legal cada vez maior, de modo que o sujeito que entrava, um professor que entrava na universidade, ele sabia quais são, vamos dizer, as etapas que ele ia percorrer até chegar ao cume da sua carreira universitária. E chegando ao cume da carreira universitária, ele ainda não era a classe dominante. Você vê aqui, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, no auge da sua fama, ele podia ser chamado para aconselhar os governantes, mas ele não tinha cargo algum, tá certo? Ele era apenas um convidado, chamava ele para almoçar e fazia uma pergunta, e isso era o máximo. Então, não era de maneira alguma um membro da classe dominante, embora ele sim fosse de origem aristocrática, mas de um outro país. Quer dizer, ele sai da Itália a pé, né? Ele tinha tanto desejo de estudar que ele sai da Itália a pé e vai até Paris. Note bem que contra a vontade da família. Estudar não era para aristocratas, a família fez tudo para interrompê-lo. Então, a ideia de que a universidade medieval fosse, vamos dizer, um centro formador da aristocracia, que é uma ideia que eu já li em vários lugares no Brasil, as pessoas dizem isso, mas mostra a ignorância total do assunto. Outro dia mesmo apareceu mais um cara dizendo isso. Então as pessoas acreditam que naquela época o ensino era totalmente aristocrático e depois se democratizou. Falaram, não, é exatamente o contrário. Quer dizer, a universidade era um meio, vamos dizer, de democratizar as vias de acesso a uma situação melhor para as pessoas dotadas. Na medida que a universidade cresce e vai se formalizando, então, evidentemente, ela já não pode mais se sustentar só com a contribuição dos alunos. Então, mesmo porque os alunos vêm de vários lugares e, às vezes, chegam ali na universidade com a mão adiante e outra atrás. Então, o costume na época era que as famílias ricas da região subsidiavam aquilo de alguma maneira. Na medida em que isso acontece, é natural que a universidade então vá se formalizando e que ela vá adquirindo cada vez mais uma função político-social determinada, que ela não tinha no início. No início era em aberto, ela simplesmente, vamos dizer, o desejo de conhecimento que impelia as pessoas a procurar o ensino universitário. Né? Então vão se perfilando as carreiras, os regulamentos, as hierarquias, etc. E, na mesma medida, o ensino vai se formalizando e estabilizando. Quer dizer, tem certas rotinas de ensino que têm que ser seguidas, tá certo? E que tanto o professor quanto o aluno tem que atender aquilo, tá certo? Então, as práticas de ensino se tornam mais uniformes e assim por diante. Na mesma medida que acontece isso, as universidades crescem, elas atraem muita gente do exterior, e esse pessoal que ia para a universidade ficava como assim, uma espécie de um enclave estrangeiro dentro da cidade. Vamos dizer, em cada universidade você tinha uns 70% de estrangeiros. Né?
que não tinham nenhuma função a cumprir dentro daquela comunidade. Então a universidade se torna um corpo estranho dentro das cidades e naturalmente surgem conflitos, quer dizer, brigas, pancadarias eram frequentes e os estudantes naturalmente tinham a fama de arruaceiros, beberrões, essa coisa toda. Não que o fossem sempre, podia ser até estudantes aplicados, mas como não tinham nenhuma função na cidade, então dentro da cidade eles eram ao mesmo tempo pessoas protegidas, mas eram marginais também, de alguma maneira. Né? Então, isso quer dizer que aos poucos a universidade vai se tornando um centro de agitação também política. Quer dizer que das meras arruaças e bebedeiras vão surgindo ao pouco reivindicações territoriais ou reivindicações corporativas, vantagens para este ou para aquele. Tá certo? Também entre os pretendentes a professores surgem várias competições. Inicialmente, por exemplo, a presença de monges na universidade não era permitida, era só o clero secular que podia, né? Ou leigos ou pessoas do clero secular que eram admitidos como professores, mas depois os monges começam a querer penetrar também, porque uma parte do ensino secundário, que hoje nós chamamos de secundário, mas na época não havia isso, primário, secundário, universitário, só tinha dois, né? Era um primário, secundário e universitário depois. Então, os monges eram responsáveis por grande parte do ensino que hoje nós chamaríamos secundário. Então, já tendo uma função no ensino, é natural que depois eles pretendessem também entrar, vamos dizer, na classe alta da intelectualidade, que era um ensino universitário, e houve muita resistência, né, contra isso. Se você estudar a biografia de Santo Tomás de Aquino, de John Duns Scott, que eram pessoas vindas do meio monástico, você vê que o contraste de mentalidade entre eles e os professores universitários da época era um negócio terrível, porque o meio universitário não era dos mais... nessa época, do século XIII, você imagina com o prestígio, o poder adquirido por essa universidade, tá certo? O poder tão grande que às vezes por exemplo, uma greve universitária paralisava uma cidade inteira. Quer dizer, às vezes eram 3.000, 4.000 pessoas dentro de cidades relativamente pequenas. Então aquilo se torna, vamos dizer, uma fonte de poder político capaz de intimidar o governo local, tá certo? Principalmente porque os estudantes professores não faziam parte da classe governante, mas tinham um poder independente. Então, aquele meio de ascensão social se torna um motivo de desequilíbrio, né? E de conflitos. E, naturalmente, então, à medida que as universidades se estruturam formalmente e burocraticamente, é claro que surge, vamos dizer, a competição profissional, os grupos de pressão, o favorecimento mafioso, essa coisa toda. Então você tem, vamos dizer, um ambiente altamente corrupto, na verdade. E aqueles indivíduos que vinham do meio monástico, eles já tinham ali, às vezes, 15 ou 20 anos de disciplina monástica e eram pessoas santas, na verdade, né? Então, é claro que a presença deles nesse meio, ninguém os queria lá, porque sabia que eles iam querer moralizar a situação, e isso não convinha para ninguém. Então, inicialmente, os monges foram rejeitados, e surgiram situações horríveis. John Duns Scott foi várias vezes expulso da cidade, queriam matá-lo, então ele tinha que fugir para outra cidade, e assim por diante.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.